Shalom a todos e a todas, bem-vindo ao canal Tefilot Hazak. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Se você gostar deste vídeo, deixe o seu curtir, se não gostar, deixe o seu descurtir. Se você gostar, compartilha com seus amigos, se não gostar, compartilha com seus inimigos. Brincadeira. Que Adonai abençoe a todos. Nós vamos hoje trazer um assunto polêmico, porém muito importante. Muitas pessoas estão ficando deprimidas devido a esses assuntos. Muitas pessoas estão entrando em pânico devido a esse assunto. E hoje nós, com a Hesed, a graça e a bondade de Adonai, a bondade de Deus, queremos trazer um pouco de luz, um pouco de calma, um pouco de emuná, de iluminação e aí de fortalecimento da sua fé, para que você não se abale com estes assuntos que hoje propalam em todas as áreas, principalmente na internet. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Aleph Beit, Kefa Beit, né? 2 Pedro 1, 19 a 21. É o texto que nós acabamos de ler. E eu coloco essa palavra de segunda carta de Pedro propositalmente no começo dessa nossa exposição sobre as teorias conspiratórias à luz da palavra de Deus. A lâmpada que ilumina o nosso caminho na escuridão é a palavra profética da Bíblia. Ela é o único parâmetro, a única diretriz para todas as coisas com as quais somos confrontados nos tempos finais. Mas isso não se refere somente à palavra profética em si, mas à palavra de Deus como um todo. Como nós lemos no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o seu caminho, para os meus caminhos, e também em outros trechos da palavra, né? Qualquer pessoa do arraial daqueles que são fiéis à palavra de Deus concorda com o que estamos falando. Ainda precisamos constantemente nos examinar ao sermos confrontados com pensamentos, com filosofias, com correntes. Nós os avaliamos à luz das Escrituras ou lemos e interpretamos as Escrituras à luz desses pensamentos, filosofias e correntes de pensamento. Então, o nosso perigo hoje entre aqueles que são fiéis às Escrituras é muito grande. Essa tendência, né, é cada vez mais frequente de as pessoas estarem aí confrontando com teorias da conspiração que aparentemente representam o cumprimento de profecias escatológicas, e surgem cada vez autodenominados especialistas nessas questões. E aqui também vou falar algo. Muitas dessas pessoas que são especialistas em teorias das conspirações, elas não estão pregando as boas novas, as Bessorá, conhecido como o Evangelho de Yeshua, o Evangelho de Cristo, do Messias. Elas estão na internet à procura de views, visualizações, à procura de likes, né? E à procura de, principalmente, do que isso pode trazer para elas: fama e
dinheiro e poder sobre outras pessoas. Pode prestar atenção, a maioria desses conspiracionistas são pessoas que atraem muita gente, é coceira nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, coceira nos ouvidos. As pessoas querem ouvir coisas interessantes, coisas que mexam com a sua emoção, coisas que mexam, e depois acabam numa síndrome do pânico com tudo que estão ouvindo, né? Então, essa é uma coisa muito perigosa, tá? Seja a eleição de um presidente dos Estados Unidos, o atentado de 11 de setembro, a gripe suína, a crise econômica mundial. Por trás disso estão os maçons, o clube de Bilderberg, os Illuminatis, que cooptaram a ONU, bem como a política mundial, a grande mídia para os objetivos, e passaram a determinar os destinos. Aparentemente, eles dirigem a história e a economia mundiais com mão de ferro, executando passo a passo os preparativos para o governo mundial e a manifestação do anti-Messias, do anticristo. Como justificativa bíblica, eles referem-se à profecia bíblica do último grande ditador mundial e oponente do Messias, de Cristo, mas não refletem o suficiente sobre a questão se todas essas teorias concordam com o que a palavra de Deus relata sobre a história e os detalhes dos acontecimentos escatológicos. Por isso, nós temos que voltar mais uma vez. Será que todas essas teorias conspiratórias são realmente analisadas em profundidade à luz das Escrituras? Ou será que as pessoas começam, talvez até com boa intenção, a ler e interpretar a Bíblia à luz dessas teorias? Meu grande temor é que a segunda opção está ganhando espaço entre os fiéis às Escrituras. Eu quero adiantar uma coisa. A partir das Escrituras, penso que é cada vez mais provável que todas essas teorias conspiratórias são, por si só, parte da sedução do fim dos tempos. Um perigo que não vem da esquerda, mas da direita, no sentido mais literal possível. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses e dizer que nós não estamos aqui nem por esquerda, nem por direita política, tá? É uma análise que nós fazemos. Geralmente as teorias conspiratórias, e você pode prestar atenção, elas vêm mais da chamada direita marrom, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, olhando para trás, eu vejo os motivos, principalmente um estudo intensivo da Bíblia, me tornou cada vez mais questionador e cético em relação a todas essas teorias conspiratórias no mundo. Hoje, acredito que até mesmo essa teoria conspiratória, essas teorias da conspiração fazem parte de uma manobra enganosa muito refinada, disfarçada de piedosa, das trevas, para atrair os discípulos para algo além daquilo que está escrito. Não é minha pretensão que essa exposição seja a palavra final da sabedoria, mas ela meramente representa a minha convicção atual. Pessoalmente, quero continuar aberto a correções também no futuro. Eu gostaria que tudo isso servisse de inspiração para cada pessoa que sempre analisasse as supostas verdades à luz do Taná, à luz da Bíblia, e não se deixasse levar precipitadamente numa determinada direção. Amém? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal, né? Então nós vamos ter algumas considerações básicas sobre essas teorias conspiratórias. Algumas observações iniciais importantes. É inquestionável que estamos vivendo nos tempos do fim e que em todo o mundo o pecado e o mal eles já estão maturando. A decadência torna-se visível até mesmo entre os discípulos de Yeshua, e é muito diferente perguntar se todo esse processo está sendo conduzido a passo por fraternidades ou sociedades secretas ao longo de várias décadas, ou se o anti-Messias, conhecido como anticristo, surgirá simplesmente por causa do domínio do pecado, da impiedade e das forças das trevas ligadas a tudo isso. Segundo lugar, é preciso constatar que maçons,
Bilderberg e outras organizações estão completamente tomadas pelo espírito deste mundo, pelos desejos da carne, dos olhos e a influência das trevas. Também é possível que essas associações ambicionem poder mundial. Em alguns acontecimentos, como por exemplo a Revolução Francesa, é possível verificar a influência da maçonaria. Mas é muito importante dizer que essas agremiações possuem tanta influência e poder sobre a política mundial quanto as teorias conspiratórias lhe atribuem. Talvez você tenha percebido que eu deixei os Illuminati fora da lista, o que foi proposital. Tá? Também é preciso lembrar que, se antes as teorias conspiratórias eram incontáveis, depois da chegada da internet, a proliferação dessas teorias passou a ser explosiva. Aparentemente, qualquer pessoa pode, em pouquíssimo tempo, tornar-se especialista nos verdadeiros bastidores de assuntos como o governo mundial, os Illuminati, a maçonaria, etc. A internet é vista por muitos, como instrumento com algumas poucas características boas, mas principalmente com a falsificação da verdade e a manipulação em grande escala. Os especialistas, eles concordam que a internet causou uma redução no conhecimento embasado cientificamente, espalhando cada vez mais informações superficiais e pseudoconhecimento. Além de fóruns e cientistas sérios, na internet há também uma enorme quantidade de professores, doutores e outros entendidos que levantam teses absurdas e fazem declarações descabidas, seja por vaidade pessoal, por necessidade de aparecer ou também por rancor. Raramente alguém é questionado sobre os objetivos ideológicos por trás dessas declarações. Em alguns casos, nem mesmo é possível ter certeza de que todos esses autodenominados especialistas realmente possuem os títulos acadêmicos que dizem e as teses ousadas que realmente fazem parte da área de atuação. Então, não é à toa que, diante de tantos boatos, tornou-se um novo significado que a sigla www, Weiter, Wassing, em alemão como maluquice de alcance mundial. Algo interessante observado entre os fiéis às escrituras: por um lado advertem com razão contra a sedução da internet, por outro muitos denominados especialistas em conspirações baseiam suas teses em pesquisas na internet. Isso dá o que pensar. E uma quarta observação inicial, mais importante do que tudo que foi dito até agora, deve ser a nossa busca por aquilo que as escrituras realmente ensinam sobre os acontecimentos dos últimos tempos. Até pode ser que algumas teorias conspiratórias combinem superficialmente com o que a Bíblia diz, já que essa também fala de um governo mundial, uma ditadura mundial, no final dos tempos. Mas analisando a profecia em seus detalhes, penso ser possível encontrar ali uma linha que questione fundamentalmente todas as mirabolantes teorias conspiratórias e até mesmo contradizendo grande parte delas. Outra coisa, o Taná, a Bíblia, chama a sobriedade e a autenticidade. Quando a palavra de Adonai fala dos acontecimentos dos últimos tempos, encontramos sempre o chamado à sobriedade dela e a cautela. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Em 1 Pedro 1:13 está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Yeshua, o Messias. Justamente os acontecimentos dos últimos tempos podem gerar uma grande insensatez entre os discípulos de Yeshua, até mesmo por meio de falso anseio sensacionalista, piedoso e constante ocupação com o mal. O perigo de esperar pelo fim dos tempos sem a devida sobriedade já tinha vitimado
o pessoal de Tessalônica, ainda que de outra forma. Por isso, Shaul escreve em 2 Tessalonicenses 2:2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Messias estivesse já perto. Né? Então não permitam que a sua impressão pessoal lhes tire o equilíbrio e a sensatez e os impeça de avaliar este importante assunto com base na verdade. Precisamos agir dessa forma em relação a todas as teorias conspiratórias que já causaram tanto pânico e inquietação nas pessoas. Devemos ser sóbrios e não permitir que nos tirem o equilíbrio e a sensatez. Mas como surgem essas teorias conspiratórias? Esse tipo de teoria tem um núcleo de verdade. Em seguida, fatos isolados são arrancados do real contexto e combinados entre si, mediante especulações impossíveis de serem comprovadas, e muitas vezes habilmente misturadas a meias-verdades ou distorções da verdade. Forma-se uma construção que não pode ser comprovada nem refutada. Mais precisamente, trata-se de uma construção de fé, um dogma. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas teorias conspiratórias. E uma segunda característica de muitas teorias conspiratórias é a citação de fontes secundárias. Não é feita uma pesquisa, abrangente, há referências a outros especialistas e fontes escritas que afirmam uma e outra coisa. E isso por si só é suficiente para questionar a veracidade dos fatos como são apresentados. Então, elas são, no fim das contas, uma construção de fé recheada em si mesma. Isso fica claro na forma como lidam com críticas de bom senso. Quem questiona as teorias conspiratórias é visto como ingênuo e inexperiente por aquele que acredita nelas. Outra coisa, ou a pessoa é considerada simplesmente manipulada sem que tenha percebido isso. Possivelmente essa pessoa trairá para si a suspeita de ser ela mesma parte da teoria da conspiração. Dessa forma, elimina-se a base para qualquer tipo de discussão sensata. Se alguma parte da teoria conspiratória se mostrar como falsa, supostamente isso é parte do disfarce e do jogo de confusão promovido pelos conspiradores. Mas o Taná, as Escrituras, a Bíblia nos chama a sobriedade. Ao olhar com atenção a maioria dos fatos misteriosos das conspirações acaba tendo uma explicação simples e racional. Por exemplo, os especialistas em conspirações afirmam que os atentados de 11 de setembro não foram promovidos pelo Islã, mas pelos EUA, pela maçonaria mundial, pelo Serviço Secreto de Israel. Por isso, o Pentágono não foi atacado por um avião, mas por um míssil de cruzeiro. Como prova, alega-se que os EUA não liberaram gravações de câmeras do circuito interno dos serviços secretos, aparentemente há algo a ser escondido. Basta ler um pouco a respeito dos serviços secretos americanos para saber que a ocultação de material relativo à segurança nacional é algo totalmente normal nos Estados Unidos. Os americanos reagem de forma histérica quando se trata da segurança nacional. E isso já foi assim no passado, Por isso que outros incidentes militares deram origem a especulações sobre a derrubada de alienígenas, No caso de Roosevelt de 1947, Então, outra observação a respeito da sobriedade: a origem de parte das teorias conspiratórias pode ser associada a 4 fontes principais, guarde isso. Fontes socialistas de ideologia esquerdista, essa é uma das fontes. Fontes nacional-socialistas da direita radical, tá vendo? As duas trabalham por uma liga. Fontes esotéricas e fontes islâmicas, além das teorias conspiratórias esotéricas, elas têm um limite entre os ufólogos e os teóricos da conspiração, também é volátil,
né? São em parte os mesmos especialistas que falam de experiências de tirar o fôlego com OVNIs e também dos aparentes bastidores da conspiração mundial. Então, essas 4 fontes, e tem uma quinta fonte. Ela é citada com menos frequências. São as revelações de católicos conservadores que relatam uma suposta infiltração da maçonaria na Igreja Católica no contexto da conspiração mundial. E nesse ponto eu quero chamar a atenção para o fato de que um outro jesuíta alertou para uma suposta conspiração mundial de maçons e judeus. Essas fontes ultracatólicas também são levianamente aproveitadas por cristãos adeptos de teorias conspiratórias e de judeus, que usam, ao invés de questionar profundamente que tipo de objetivo estaria sendo perseguido por meio delas. Será que forças que no passado não hesitam em usar qualquer tipo de intriga política e inquisição para conseguir poder e domínio para si mesmas, hoje realmente teriam interesse em revelar quem são os verdadeiros conspiradores do mundo? Ou será que estão jogando bombas de fumaça para desviar a atenção das suas próprias ambições de poder? Mas uma observação sobre as teorias conspiratórias e a sobriedade recomendada. Nesses 4 sentidos, há normalmente 2 culpados principais das conspirações mundiais. Primeiro, por um lado, os Estados Unidos são a causa de todo o mal, nas palavras do Islã, Satanás. Segundo, o mau judaísmo mundial, o Estado de Israel, que conduzem os EUA e a maçonaria. É neste ponto que os discípulos de Yeshua devem estar o som de alarmes, e isso com todo cuidado. Quero fazer 4 breves comentários sobre a transformação dos Estados Unidos em alvo principal das teorias conspiratórias. Se o reino anticristão deve surgir das cinzas do Império Romano Mundial, como creem muitos intérpretes das Escrituras, os Estados Unidos não desempenharão papel decisivo no final. Essa possibilidade já foi indicada por vários estudiosos. E, em segundo lugar, eu quero mencionar que renomados observadores da situação mundial, como por exemplo Peter Scollatore, identificam que os Estados Unidos passaram pelo ápice do seu poder há algum tempo e agora se encontram num caminho de decadência. Até agora, os Estados Unidos só conseguiram passar pela crise mundial com a ajuda da China, já que dispõe de longe das maiores reservas da moeda como um todo. Também não é segredo que, apesar da crise mundial, os Estados Unidos olham com preocupação para a Europa e também tentam fazer de tudo para impedir que a Europa se levante. Agora, os Estados Unidos são responsáveis por todo o mal, mas isso é verdade? Lembremos do pensamento neomarxista do movimento de 68 na região de fala alemã. É perfeitamente conhecido que era impulsionado pela chamada Escola de Frankfurt e não pela Escola de Nova York. Por outro lado, suspeita-se que os Estados Unidos sejam um charco de todas as intrigas conspiratórias maçons que submetem também a Europa. Por outro lado, podemos reconhecer um perigo óbvio na crescente islamização do mundo ocidental. Mas como explicar essa evolução tão contraditória se os destinos são supostamente guiados pela maçonaria ou por outra sociedade secreta? Permita-me uma última pergunta nesse contexto. Se maçons, Bilderberg e companhia conduzem a política mundial e a manipulação da população mundial há anos e décadas, por que já não instalaram seu governo mundial há muito tempo? Oportunidades não faltaram, a começar pelo fim da Segunda Guerra Mundial ou mesmo pela queda do bloco soviético. Então, chamando um pouco a autenticidade. Em Romanos 13:12, Paulo nos conclama em vista da hora avançada deixar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. As armas da luz, sem dúvida, incluem também a verdade e a autenticidade. Ainda que não sejam explicitamente mencionadas nesse texto, mas encontramos em muitos outros trechos a constante advertência à autenticidade.
Como nós já mencionamos, quase todos os livros reveladores estão baseados em especulações e conclusões habilmente extraídas de fatos aleatórios. Uma análise mais detalhada mostrará que isso também acontece no caso de alguns livros cristãos, por exemplo, que pretendem revelar a maçonaria ao mundo. Há muitas conclusões e especulações, mas poucas coisas realmente podem ser provadas. Não se trata de enfeitar a sedução e a decadência dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, mas da afirmação comprovável de que a maçonaria mundial esteja por trás de tudo e que leve a estes acontecimentos. Nesse contexto, no entanto, não encontramos apenas especulações, mas também supostos fatos que se revelam ser simplesmente informações erradas e inverdades.